Alô, amigos! Esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do jogo Vasco 1, Internacional 2. Grande vitória colorada, grande partida do Internacional, mas foi com sofrimento. Vitória construída com muito sofrimento depois das mudanças do Eduardo Cudê. Mas o Inter jogou bem, dominou a partida. O Inter tem mais time que o Vasco da Gama. Deu para perceber que o time do Internacional completo é um grande time de futebol, que tem Sérgio Rocher como grande goleiro, tem o Alan Patrick como maestro do time, tem Ener Valencia, que é um atacante de extrema qualidade, diferenciado, e tem o Maurício, que jogou muita bola hoje. Jogou muita bola hoje. E a dupla de volantes, o Johnny e o Arangues, que dão sustentabilidade e que saem para o jogo. O Inter tem 11 jogadores muito interessantes e formam um excelente time de futebol. Vitória suada, foi com sofrimento. Cudê colocou o Inter jogando com muita facilidade, muita qualidade, muita autoridade, eu diria. O Inter dominou o Vasco em 70, 80% da partida, mas depois com as mexidas, principalmente no meio de campo de Eduardo Cudê, que tirou Alan Patrick, tirou Maurício e tirou Arangues. E aí o Internacional realmente morreu e o Vasco veio para cima. Só que o Vasco não contava com duas expulsões e isso dificultou o caminho do Vasco, pois Cudê desmontou o meio de campo e aí foi sofrimento e aí foi pressão do Vasco, que poderia ter sido maior não fossem as duas expulsões. Mas mesmo com dois jogadores a menos, o Vasco tentou aí o empate que não conseguiu. Alan Patrick é um caso à parte, craque de bola, gênio da bola, um dos melhores camisa 10 da história do Internacional. Eu o classifico como parelho a D'Alessandro, a Paulo César Carpegiani, para quem se lembra de Carpegiani ou quem viveu a época de Carpegiani, que era um senhor camisa 10. Era um senhor camisa 10. Alan Patrick entra para esse rol de jogadores com poucas participações do Internacional. Este ano, realmente, o Alan Patrick está destruindo no Internacional. Deu um passe de gênio para o golaço de Maurício. E aí aconteceu o 1-0, o Internacional dominando a partida, sem amassar o Vasco como amassou o Santos, mas dominando a partida. Segundo tempo, o Vasco melhora, né, tem outra atitude em campo. E aí acontece num contra-ataque colorado, Ener Valencia faz 2-0. Ener Valencia é outro capítulo, é um dos melhores centroavantes também da história do Inter, ou atacante, como queira, né? Porque muita gente não considera o Ener Valencia como centroavante, e sim um segundo atacante, né? Mas é um animal, é um trator. O que tem pela frente ele leva junto e mete a bola para a rede. Perde muitos gols, mas faz. Isso é importante num centroavante. O centroavante, atacante que se preza, vai perder gols porque ele participa muito do jogo. E aí ele atropela um dos melhores centroavantes também da história do Internacional, comparável a Dario, a Flávio Minuano, a, enfim, tantos atacantes que o Inter teve. Leandro Damião, acho até superior a Leandro Damião. E isso que Léo Jardim aí fez alguns milagres, né? Poderia ter sido maior a vitória colorada. E aí o Cudê troca, desmonta o meio de campo, e aí foi sofrimento para a torcida colorada e uma certa esperança para a torcida do Vasco. Mas o Inter conseguiu resistir bravamente, né? Vasco toma conta, faz o 2-1 através do Alex Teixeira e foi pressão e mais pressão. Mas o Vasco teve, portanto, esses dois expulsos, né? E com isso complicou a possibilidade da reação vascaína e o Inter venceu com muito sofrimento. Destaques da partida: pelo lado colorado, Alan Patrick, gênio, craque, seja lá o adjetivo que vocês queiram colocar, né?
mas é seleção brasileira. É o melhor 10 em atividade no futebol brasileiro, sem sombra de dúvidas. O Maurício jogou muita bola e o Ener Valencia, jogador diferenciado, perdeu gols, mas fez gol também. Né? Fez 2 gols, um não valeu, inclusive. E o Arangues, atleta importante aí no esquema de Kudê. Que importância que tem o Arangues para o meio de campo do Inter. Saiu o Arangues, o Inter morre. Essa que é a verdade. E pelo lado do Vasco da Gama, o Léo realmente perdeu quase todas do Ener Valencia, e aí o Valencia se destaca. Não sei se foi defeito do Léo ou foi qualidade do Ener Valencia, os dois juntos talvez. Né? Falhou 2 vezes o Léo, foi uma das piores partidas do Léo pelo Vasco da Gama, e o Paulinho, com certeza, a pior partida pelo Vasco. Entregou 2 vezes e ainda foi expulso. Tá? Comprometeu o Paulinho no Vasco da Gama. Destaque para Piton, jogador perigoso, muito interessante. Piton juntamente com o Vegete, né? Eric Marcos entrou bem, levou perigo também, deu assistência para o gol do Teixeira, né? E o Vasco realmente teve aí o seu gol e levou o perigo para a meta colorada. O Internacional chega a 38 pontos, está na 11ª colocação, a 9 pontos de distância do G6, que é a meta dificílima do Internacional conseguir uma vaga na Libertadores. Tem o Coritiba em casa domingo e depois tem o América Mineiro. Dá para vencer as 2 partidas e aí o Inter já chega um pouco mais confortável para garantir a sua posição na Sul-Americana e quem sabe o milagre de conseguir uma vaga aí na pré-Libertadores. E o Vasco da Gama está na zona de rebaixamento cada vez mais. Realmente o Vasco é candidato à queda, né? Está na 18ª posição com 30 pontos e agora tem o Goiás fora no domingo. Tá aí. Foi o que eu vi de Vasco da Gama 1, Internacional 2, grande vitória colorada no São Januário. Deixa o seu joinha, te inscreve no canal se você não for inscrito. Aqui tem muito de Inter e tem muito de Vasco também. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.